Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Lembrando também que o nosso programa pode ser assistido no YouTube. Você pode acessar lá o YouTube da TV da Cidade e vai ter lá o programa Saúde e Companhia. O bate-papo de hoje vai ser muito legal. Já já eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes eu gostaria de fazer rapidamente uma observação sobre trânsito. O último censo divulgado pelo IBGE mostra Joinville com 616 mil habitantes. É uma população muito grande. Mas o censo não reflete a realidade do número certo. Eu conheço pessoas que não foram consultadas pelos técnicos do IBGE. Então vamos colocar mais 5% sobre esses 616 mil e vamos ter mais um pouco ainda de moradores na maior cidade do estado de Santa Catarina e a terceira maior do sul do Brasil. Só que nós temos problemas de cidade grande. Eu tenho feito uma comparação sobre Joinville. Joinville para Santa Catarina é como se fosse São Paulo para o Brasil. Imagine São Paulo, a maior cidade da América Latina, uma metrópole, uma cidade gigante. Joinville para Santa Catarina é a mesma coisa que São Paulo para o Brasil. Lá eles têm problemas muito grandes. E aqui nós temos problemas também que não são poucos. A área da saúde é uma área que merece uma atenção por parte do poder público municipal. Porque nós pagamos impostos e temos o direito de termos nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais públicos geridos pelo município, profissionais, médicos profissionais, remédio, equipamento para a realização de cirurgia quando há necessidade e a realização de exames. Mas, infelizmente, nós temos problemas. Lamentável. Nós não podemos nos calar. Nós temos que cobrar, porque nós somos cobrados todos os dias. Mas de que forma nós somos cobrados? Ao você comprar pão, leite, ovos, carne, ao você embarcar num aplicativo, você está pagando imposto. E esse imposto é arrecadado com o intuito de devolver a você o atendimento à saúde, na educação, na segurança pública. Lamentavelmente, os governos, tanto federal, estadual como municipal, estão nos devendo. Há muito tempo. E nós podemos e temos que nos pronunciar a respeito disso. Falei de trânsito. Aqui em Joinville está uma polêmica, porque a prefeitura instalou radares na cidade. Pois é, uns são favoráveis, outros são contra. Por que a instalação de radar? Para punir. A instalação de radar é para punir aquele que ultrapassa os limites de velocidade imposto pelo Código de Trânsito. Existe um Código de Trânsito que diz que em determinados locais a velocidade tem que ser 40, em determinados locais 30, em outros 60, mas nem todos respeitam as leis. O interessante de tudo isso é que nós gastamos por ano no Brasil em torno de 30 bilhões de reais, pagando o salário de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Para quê? Para eles terem assessores, para eles criarem leis, para nós não respeitarmos. Tem sentido tudo isso? Pergunta a você. Será que nós estamos agindo de forma correta? Para que poder legislativo que cria a lei se nós não respeitamos as leis?
isso merece uma grande reflexão. Então, procure fazer a coisa certa, procure respeitar as leis, procure seguir a orientação caso você tenha uma doença e o médico receitou a você um medicamento. Procure fazer aquilo que é certo, porque fazendo o certo, dificilmente você será penalizado. Eu até criei uma frase, e você que nos acompanha aqui sabe, o certo é fazer o certo. Quem faz o errado acaba se dando mal. O programa de hoje vai conversar com o Marcelo Canello Copini. Marcelo é médico do cirurgião do aparelho digestivo. Está aqui comigo. Vamos falar sobre um tema muito legal. Eu recebi, inclusive, sugestões para que falássemos sobre esse tema, que é cirurgia do aparelho digestivo, ou cirurgia bariátrica, ou métodos de cirurgias de redução do aparelho digestivo. Não sei se é correto esse termo. O Marcelo pode me corrigir. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Erivan? Um prazer estar aqui com você hoje. Realmente, a gente tem muitos métodos para a realização de redução do estômago, redução do aparelho digestivo, como o senhor tem falado. A gente costuma utilizar o termo bariátrica para englobar todos esses métodos, porque existem várias técnicas diferentes, algumas que mexem no estômago, outras que mexem no intestino, e tem inclusive balão, que não é exatamente uma cirurgia bariátrica, mas que também se enquadra dentro dos métodos para emagrecimento, né? E a gente tem diversos desses métodos. O Marcelo, as pessoas às vezes confundem, porque nem todo mundo entende como deveriam. Eu sempre falo aqui que nós deveríamos pesquisar um pouquinho a anatomia humana. Todos nós deveríamos ter um pouquinho de conhecimento, né? É claro que não precisa ser assim uma coisa profunda, claro, mas uma básica. A diferença entre estômago e intestino é uma coisa só ou são duas coisas distintas? Entendo. O nosso aparelho digestivo, ele é composto de diversas partes. Ele começa lá em cima na nossa boca e vai descendo até o final do intestino. Começa na boca? Na boca, isso, na boca, né? A gente tem ali a boca, a parte da garganta, né? A parte do tórax, que é o esôfago, e então começa, depois do diafragma, começa propriamente dito o estômago, né? Certo. O estômago, ele é um órgão grande, né? Ele dilata bastante, né? Então é aí em que envolve a maior parte das cirurgias bariátricas, né? A gente tentar diminuir o tamanho desse órgão, que com o passar do tempo, do envelhecimento da pessoa, quanto mais ela come, mais esse órgão vai dilatando, né? E depois do estômago, a gente tem uma divisão que a gente chama de ângulo de Treitz, né? Ele, na verdade, é uma divisão anatômica ali, né? Ele separa uma partezinha do nosso intestino. Mas depois do estômago vem o duodeno, aí o intestino delgado, né? E o duodeno faz parte desse intestino delgado, e depois o intestino grosso, né? As cirurgias bariátricas, elas trabalham principalmente em cima do estômago e do intestino delgado, do intestino fino, né? Do estômago e do intestino fino. Isso. No Brasil hoje, segundo números do DataSUS, esses números não são bem atualizados, mostram que mais de 50% do brasileiro está obeso. São números preocupantes. Muito. O brasileiro está comendo mal e está ficando gordo. Sim. Consequentemente, a obesidade gera diabetes, pressão alta e outras doenças, como dizem os médicos que tratam. A partir de que momento há indicação de cirurgia bariátrica? Porque o que é obesidade inicial, o que é obesidade mórbida, o que é obesidade intermediária? Como é que classifica-se isso? Certo. A gente hoje, de uma maneira grosseira, a gente tem o IMC, que é o índice de massa corpórea, certo, né? É um cálculo simples que a gente consegue fazer com uma calculadora, e a partir desse cálculo a gente consegue determinar numa escala o quão obeso, né, o quão nutrido está esse paciente, né? Essa escala, ela é uma escala que vai tanto para desnutrição quanto para obesidade. Certo? Quanto menor o IMC, mais desnutrido, quanto maior o IMC, mais obeso está o paciente. É claro que a gente não pode olhar o valor cegamente. Por exemplo, pessoas que fazem musculação, que têm uma grande massa muscular, vai ter um IMC alto e não vai ser obeso. Entende? Ele vai, da massa muscular. A massa muscular, ela é pesada, né? Certo. Então, o que a gente orienta sempre é fazer
esse cálculo, né? Ele é o que a gente vai observar nas diretrizes do SUS, dos convênios, dos planos de saúde, um indicativo formal para a cirurgia bariátrica, né? A gente tem ali hoje em dia o IMC como sendo de valores grosseiros, né? Porque ele sempre termina num ponto com vírgula, né? Certo. O IMC para definir tudo. Mas de 25 a 30 a gente tem um sobrepeso, de 30 a 35 já tem uma obesidade grau 1, né? De 35, 40 grau 2, 40, 45 grau 3, né? E assim vai. E assim vai, isso. E, inclusive, a partir de 50, a gente tem ali o superobeso, né? Que é uma outra, é um tipo de obesidade um pouco mais grave, né? Que os pacientes que atingem esse índice de obesidade já tem indicação de alguns cuidados específicos dentro da cirurgia bariátrica, por exemplo. Vai precisar fazer, por exemplo, uma cirurgia com reserva de leito de UTI, de resguardo, né? É uma cirurgia um pouquinho mais complexa. O que o paciente tem que ficar muito atento, né? É quando ele começa a passar ali o limite do sobrepeso, né? Porque no Brasil tem um ditado que diz que homem que não tem barriga não tem história. Você já ouviu falar dessa? Já, com certeza, né? Todo homem tem que ter uma barriga para dizer que ele é homem, que ele bate na barriga. Essa barriga aqui é uma barriga, essa aqui tem história. Claro que Você é não. adepto dessa religião, entre aspas, não? Não. Eu acredito que é o seguinte, o que importa é uma qualidade de vida saudável, um envelhecimento saudável. Isso é muito importante para qualquer pessoa. E para isso, a pessoa tem que estar ciente que se ela tiver uma barriga grande, se ela tiver obesa, se ela tiver com sobrepeso importante, ela vai ter uma predisposição maior para desenvolver algumas doenças, diabetes, pressão alta, né? E, inclusive, consequências dessas doenças. Infarto, AVC, né? As consequências das doenças causadas pela obesidade, né? Então, a gente tem um tripé que a gente chama de síndrome metabólica, que é obesidade, diabetes, pressão alta, né? A circunferência abdominal e colesterol alto, né? Triglicerídeos, que fazem com que a pessoa tenha um risco maior para ter infarto, para ter AVC e diversas outras doenças graves, né? Em consequência da obesidade. Em consequência da obesidade. A barriga avolumada é um sinônimo de obesidade. Sim, mas é engraçado porque hoje a gente vê diversos perfis de pacientes. Tem o perfil de paciente que ele tem a barriga grande, e tem o perfil de paciente que ele tem o tronco grande, e tem o perfil de paciente, geralmente, mulheres com quadril muito grande. Né? A parte do tronco é inteira? Inteira, né? E cada uma dessas áreas, a estrutura óssea, ela não cresceu junto com a gordura. Ela não acompanhou? Ela não cresceu. Continua o tamanho do core, né? Do intestino, do estômago, do coração, das estruturas do paciente é a mesma. Né? Desde que ele atingiu a estatura adulta, né? Aquela estrutura física é a mesma. O que cresceu foi só a gordura ao redor do paciente. E, consequentemente, essa gordura vai trazer consequências danosas à saúde de quem está com esse excesso. Isso, exatamente. A gordura, para muitos, é beleza, mas para muitos pode ser sinônimo de uma surpresa desagradável. Ou não, Marcelo? Sim, com certeza. A gente tem a nossa sociedade foi evoluindo com o passar do tempo e os padrões de beleza foram mudando, né? A gente tinha, um tempo atrás, né, as modelos extremamente magérrimas, né? Isso. Que desfilavam quase pele e osso, né? E esse padrão ele começou a mudar. A gente já está observando que tanto a preferência masculina, feminina, né, de sexualidade, de beleza, está mudando ao redor do período, né, conforme vai passando o tempo. Agora, a alimentação é um fator preponderante nesse sentido ou existem doenças metabólicas que podem alterar o comportamento da pessoa, Marcelo? Sim. Existem pessoas que têm realmente doenças graves que causam uma dificuldade tremenda para conseguir metabolizar os alimentos, né? E acumulam gordura. Mas é uma parcela muito pequena da população. Muito pequena. A gente não pode considerar esse aumento expressivo que a gente teve, relacionar isso com doenças genéticas. Eu ouvi de um profissional de saúde que atende e pacientes disse, doutor, mas eu não como e estou gorda, ou eu não como e estou gordo.
Como é que pode isso? Mas isso é porque o paciente não consegue avaliar corretamente o que ele está comendo. A quantidade. Ele não consegue perceber, porque aquilo é o normal dele, é o dia a dia dele. Aquilo é o básico, é o que para ele é o que todo mundo come no dia a dia. E por que ele está engordando e os outros não? Entende? Não se engorda assim por engordar, não. Não. É difícil, né? Geralmente é a escolha errada de alimentos em quantidade errada. Né? O principal, eu acho que um dos pilares muito importantes para o tratamento da obesidade é fazer um acompanhamento com uma nutricionista, né, com um profissional qualificado para poder orientar essa dieta. Né? Tudo está na quantidade. Sim, é muito importante, né? Quantidade e qualidade do alimento, né? A distribuição do alimento durante o dia faz a diferença, né? Ou seja, você saber a quantidade no meio-dia, no almoço, na janta, isso faz a diferença. E o médico orienta também o paciente com relação a isso, Marcelo? Né? Principalmente no começo, nos primeiros dias depois da cirurgia bariátrica, né? E o paciente vai ter que passar por uma dieta específica, né? Que vai ser orientado pelo médico, pelo cirurgião, pelo nutricionista, pelo psicólogo, toda a equipe, pelo educador físico que vai acompanhar esse paciente, né? Esse paciente, ele para realizar uma cirurgia bariátrica com maior potencial de ter um desfecho excelente para o paciente, ele tem que ser acompanhado por esses diversos profissionais, né? E eles vão guiar, um tratamento multidisciplinar. Exatamente. Não é uma coisa simples. Não é. Não é simples. Para quem está obeso, não, mas aí vou fazer... alguns já estão numa obesidade média e dizem, não, então eu vou ultrapassar a obesidade mórbida, que aí eu faço a cirurgia e está resolvido. Não, isso é um conceito muito errado. Errado, né? Erradíssimo. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia de grande porte e ela tem riscos, né? Apesar de as técnicas terem melhorado muito e o risco ter caído bastante, a gente não pode dizer que é uma cirurgia simples, né? Que é uma cirurgia que o paciente não vai ter nenhuma complicação. Existem riscos de fístula, existem riscos de estenose O que é estenose? Estenose, então. Quando a gente faz uma bariátrica, em algum momento a gente vai cortar ali um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, certo? Internamente, né? Internamente, lá dentro. Certo. E aí, o tamanho do tubo por onde passa a comida vai diminuir. Certo. Vai encolher. Vai encolher. É como se você tivesse um cano comprido que de repente ele afina, né? Esse afinamento que a gente chama, ele pode ser muito intenso devido a uma cicatrização errada do paciente ou até um erro de técnica, mas geral, o que a gente percebe muito é a cicatrização que acaba atrapalhando muito o paciente, porque o nosso organismo ele tem que cicatrizar tudo que é cortado dentro do nosso corpo, como natural. Se fosse a pele. Isso. Exatamente como se fosse a pele, né? E às vezes causa uma fibrose, né? Uma redução do tamanho daquela área, né? E aí o paciente tem dificuldade de fazer com que o alimento passe. Aí tem que fazer uma outra cirurgia. Existem alguns outros tratamentos. Existem tratamentos endoscópicos muito efetivos para esse tipo de caso. A gente consegue dilatar um pouquinho essa estenose, né? Fazer com que haja um alargamento para que o alimento passe pelo local. Muito bacana. A gente vive aprendendo, né? O programa de hoje está recebendo Marcelo Canello Copini, médico cirurgião do aparelho digestivo. Nós temos muito que conversar ainda. Quais são os métodos mais comuns de cirurgia de redução do estômago? Qual é o método mais comum? E quais são as vantagens que esse método oferece a quem deseja fazer uma cirurgia de redução de estômago? Nós temos um intervalo comercial, lembrando do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde funciona como uma associação das melhores marcas no que diz respeito à saúde e bem-estar. Com forte atuação em Santa Catarina, o Clube Social Saúde traz sempre o que há de melhor para seus associados. Se você ainda não é sócio, procure se informar. Está na telinha aí o telefone para você contactar e também o endereço eletrônico, Clube Social Saúde. Eu indico. Vale a pena. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumonologia, se você ronca, se você tem apneia, são dois problemas que, inclusive, encurtam a vida da pessoa, o ronco e a apneia. E o obeso tem muito esse problema. Não é só a cirurgia bariátrica que vai resolver, um tratamento com o especialista também ajuda muito a dar uma melhor qualidade de vida a quem tem ronco e apneia.
Clínica São Marcos Pneumologia. Telefone 3422-2045. Em nome também do Laboratório Jimenez, análises clínicas em primeiro lugar. Laboratório de Análises Clínicas Jimenez. E também da Oceano. Oceano, destrua as ondas, não as praias. Moda Surfwear. Oceano. Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Marcelo Canello Copini, médico cirurgião do aparelho digestivo. O Marcelo, eu lembro que há muitos anos atrás, quando começou no Brasil a se introduzir a cirurgia bariátrica, nós tínhamos apenas um método. E faz o quê? 20 anos? Por aí, duas décadas, né? Com o decorrer dos anos, a cirurgia de redução do aparelho digestivo teve uma evolução. Sim. A cirurgia bariátrica, quando se fala em bariátrica, a palavra bariátrica vem do quê? No sentido de que é a terminologia da palavra, Isso. A gente tem ali bari peso, né? Cirurgia de redução de peso, então. Isso. Seria mais ou menos isso. É isso. A bariátrica para redução de peso, hoje nós temos quantos métodos? Então, aprovados pela ANS e tal. Pelo nosso Conselho Federal de Medicina, estabelecidas como métodos aptos para serem aplicados pelo SUS, nos convênios e no particular, a gente tem dois métodos. Dois métodos? Dois métodos, isso. O sleeve e o bypass. Sleeve? Sleeve, que é o que a gente chama de manga gástrica. E o bypass. E o bypass. Isso. Qual é o que tem a melhor aceitação, podemos dizer assim? Os dois têm riscos e os dois têm indicações precisas para tipos específicos de pacientes. Então, dependendo de como o paciente chegar no dia da consulta, né, e quais são as doenças que ele possui além da obesidade, ele vai ter uma indicação de uma ou de outra, né? Por exemplo, o bypass, ela é uma cirurgia um pouco mais demorada do que o sleeve no sentido de quantidade de anastomoses, quantidade de suturas que a gente vai fazer dentro do paciente, o bypass. Ela é mais demorada? Ela é um pouco mais demorada para se fazer. Por quê? Por causa da quantidade de emendas que a gente tem que fazer, de cortes e emendas dentro do intestino. Porque o sleeve, ele é como se fosse, entre aspas, um pedaço do bypass. Um capítulo do bypass. O bypass é mais completo? Ou não? O bypass ele é mais completo e ele tem uma melhora para o paciente das doenças associadas à obesidade. Ele melhora mais o diabetes, melhora mais a pressão alta do que o sleeve. Agora, há indicações precisas para quem tem que passar pelo bypass ou com relação ao sleeve? Por exemplo, uma pessoa diabética, obesa, a indicação para ela é o bypass ou o sleeve? Geralmente, com doença endocrinológica, com diabetes, a gente acaba indicando geralmente o bypass. O bypass. Por que ela tem uma vantagem nesse sentido? Porque ela trabalha na parte endocrinológica também, não? Foi feito alguns estudos no passado que descobriram que quando o alimento se aproxima do ilho distal, que é a parte final do intestino delgado, né? Ele começa a emitir diversos sinais endocrinológicos para o nosso próprio organismo, fazendo com que o paciente se sinta mais saciado, né? A gente chama esse tipo, a gente tem duas teorias, a teoria do intestino proximal e a teoria do intestino distal. Essas duas teorias fizeram com que os grandes centros começassem a fazer estudos de células nessas regiões e perceberam que se a gente conseguisse fazer o alimento chegar mais rápido no final do intestino, o paciente ia emagrecer mais, ia ter uma resolução melhor do diabetes. E isso acontece? Isso acontece. E por isso a gente acabaram se desenvolvendo esses métodos, essas técnicas, né? E hoje em dia é amplamente utilizado, né, o bypass. Então, como se fala que nós temos cérebro no estômago, é verdade? É verdade, de fato. Muitos dizem, eu já ouvi falar, não, nós temos uma parte do cérebro no estômago.
que são as células que captam sinais, é isso? Sim, se alimenta, os neurônios, né? Eles estão em todo o nosso corpo, né? Não é só no cérebro. Não, com certeza não. É por isso que eu falei no começo do programa que é bom a gente conhecer um pouquinho sobre a anatomia humana, é por causa disso. Se você analisar friamente, pô, mas eu como, vai tudo para o estômago e pronto. Não é assim, né? Não é tão simples assim, né? O que a gente vê hoje no Brasil, a maioria dos cirurgiões brasileiros faz o bypass. A maioria? A maioria. Então é a cirurgia mais realizada? A mais feita no Brasil é o bypass. Nos Estados Unidos a gente vê uma preferência para o sleeve. Para o sleeve. Isso. Principalmente por causa do tipo de obesidade diferente entre os países. Lá nos Estados Unidos a obesidade é muito maior do que no Brasil ainda. Sim, é muito maior. Tem até um canal que apresenta um programa que fala sobre quilos mortais. Quilos mortais. Você já ouviu? Claro, com certeza. É um programa muito bem. Eu acompanho de vez em quando pessoas com 300 quilos, 280, 350 quilos. É uma coisa descomunal aquilo, né? Isso. No Brasil ainda não temos isso. Não é a realidade da maior parte da população, mas existem alguns casos. Mas existem alguns casos. Qual foi o paciente que você operou com peso assim legal? Você lembra, Marcelo? Legal. Eu diria que os pacientes mais pesados que eu operei foram num congresso, junto com outros cirurgiões, claro, lá em Florianópolis, que a gente operou alguns pacientes super obesos, né? Que são esses pacientes com MC acima de 50, né? Isso quer dizer o que? Acima de 150 quilos? Eu não lembro exatamente dos valores, mas eu acho que era 160 e 180 quilos os dois pacientes. Os dois pacientes? A gente realizou com 150 quilos já é super obeso ou não? Depende da altura. Esse super obeso é o resultado do IMC, que é aquela formulazinha que a gente comentou anteriormente. Que baixinho mais gordinho, tem maior IMC. O cara mais alto, é difícil encontrar alguém alto, gordo, né? Existem. A média é 1,70 m no Brasil, né? Nessa fase, 1,75 m, por aí vai. E com 100 quilos já está... Daí tem que fazer o cálculo, né? De cabeça eu não vou... 1,70 m, 100 quilos já está um pouquinho fora do peso. Não, com certeza já está fora do peso. Com certeza, né? Voltando ao bypass, essa cirurgia, ela tem uma recuperação rápida? Hoje em dia a recuperação está muito melhor. O paciente que realiza um procedimento bariátrico, ele acaba recebendo alta de 1 a 3 dias. De 1 a 3 dias do pós-operatório. O paciente faz todo o pré-operatório, com exames, com acompanhamento com especialistas, né? Passa com o endocrinologista, passa com o psicólogo, passa com o nutricionista, prepara faz um preparo pré-operatório e um pós-operatório já antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Ele já começa a fazer fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, começa a preparar a dieta dele, que ele sabe que ele vai receber alta, digamos, em 2 dias da cirurgia. Na casa dele já tem preparado a dieta que ele vai receber naquela semana. E tem que seguir direitinho? Sim, riscos gigantescos para o paciente que não segue a dieta. Pois é, eu ia fazer essa pergunta. Qual é o risco maior para um paciente que faz uma cirurgia de bypass, por exemplo, aí vai para casa, fica uma semana, 10 dias, um mês, daqui a pouco ele começa a dar uma relaxadinha. Sim. E vai indo. Qual é o risco que ele tem, que ele corre? O maior risco que ele corre depois de um certo período, digamos uns 10 dias já tem uma cicatrização boa nas costuras que a gente faz dentro do paciente, né? Começa a ser a dilatação do paute gástrico, né? Que é o estômago remanescente, é o que fica ali em contato com o coisa, né? Aquele estômago começa a dilatar, e o paciente, em vez de ter uma perda de peso perfeita nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos, que é o momento de maior perda do paciente, né? Ele vai ter o platô dele mais cedo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o paciente que, por exemplo, com 120 quilos, que iria perder 40 quilos com a cirurgia bariátrica em 1 ano e meio, né? Ele vai perder 20, vai perder 15 e vai estacionar ou vai ter reganho. Aí vai botar a culpa no médico? Dizendo que a cirurgia não teve o resultado. Não, isso é um risco muito grande. Por isso que o paciente pós-bariátrico, ele tem que ter um acompanhamento de perto de toda a equipe. O índice de problemas, se tem estatística? Pós-cirurgia, não acompanhamento corretamente? Sim, a gente tem uma estatística que a partir de 10 anos
depois da cirurgia, 90% dos pacientes perdem o acompanhamento do segmento. 90%? De cada 10, 9? De cada 10 pacientes, 9 param de acompanhar depois de 10 anos, sendo que é um paciente que precisa tomar vitaminas e algumas vezes injeções durante a vida inteira. Essa é uma outra questão que eu ia fazer uma pergunta. A pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ele vai ter uma deficiência, vamos dizer assim, de absorção de vitamina? Exato, ele vai ter uma dificuldade de absorver vitaminas, né? Por isso a importância de fazer um pré-operatório bem feito, saber exatamente o perfil do paciente antes da cirurgia, para conseguir definir para o paciente exatamente o que ele vai precisar fazer depois da cirurgia. Para ele conseguir colocar na balança para ver até que ponto que a cirurgia também é benéfica para ele, né? Porque, um exemplo, não é só fazer a cirurgia, ir para casa, ficar 3 meses tratando numa boa, cicatrizou, voltou no médico, tá bom, agora eu vou voltar a comer de novo, porque eu quero ficar forte. Não é por aí? Não é por aí, a gente tem que fazer todo um acompanhamento, né? O paciente vai ter uma dieta específica nos primeiros 7 dias, nos primeiros 15 dias, nos primeiros 1 mês. A dieta vai progredindo, o paciente não sai da cirurgia e não vai para casa comer arroz e feijão. Comer churrasco? Não vai. O paciente vai fazer um período de dieta líquida, de dieta pastosa, de dieta semissólida, de dieta normal, de livre. Então, depois. É uma mudança na alteração do ritmo diário de alimentação gigante. Sim, gigante. Muda do dia para a noite. A gente costuma afirmar para os pacientes, principalmente os pacientes que vão ali no consultório, que fazem um acompanhamento direitinho, que eles, aquele próximo ano, os próximos 1 ou 2 anos depois da cirurgia, o paciente tem que tirar na vida dele como objetivo principal fazer o acompanhamento do peso, fazer o tratamento correto da obesidade. O foco não tem que ser melhorar no trabalho, melhorar nos estudos, né? Ele passou por uma alteração cirúrgica extremamente importante. Ele tem que focar na saúde dele. Aquele tem que ser o principal objetivo do ano. Agora, eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu fumo e o cigarro me ajuda a emagrecer. Essa teoria é uma teoria... A gente nota que alguns pacientes acabam trocando vícios. Isso. Né? O paciente que fuma, geralmente ele é muito ansioso. E aí, para não comer, ele fuma. E aí, isso faz bem? Não, com certeza não. Isso acaba com o pulmão do paciente, né? Traz consequências gravíssimas para o paciente. É verdade, Marcelo, que o paciente, a pessoa que fuma, até o intestino dele é diferente? Sim. Toda a recuperação, toda a cicatrização é tudo diferente no paciente que fuma. Tudo diferente. E o mais grave para o paciente que fuma é a anestesia. O paciente vai ser entubado, o paciente vai ficar, às vezes, 3, 4, 5 horas numa cirurgia, respirando com ventilador, fazendo pressão positiva dentro do pulmão, esticando o pulmão em áreas que aquelas áreas já estavam fechadas há muito tempo. Por causa do cigarro. E aí, quando o anestesista vai tirar o aparelho, aí que ele começa a apresentar o problema. Aí o risco de... às vezes o pulmão não consegue, começa a fazer... Dá o mesmo equilíbrio. Edema de expansão começa a dar um problemão ali. Às vezes alguns pacientes até têm que passar por períodos na UTI por causa do pulmão e às vezes até algumas traqueostomias são feitas por causa de cigarro. O cigarro já está comprovado que não é amigo do homem, né? Não, com certeza não. Com certeza não. Mas voltando à questão da cirurgia bypass, quando se faz o corte, se tira uma parte do intestino, ele é religado? Sim. No bypass a gente corta um pedaço do estômago, a gente separa o nosso intestino tem quantos metros mesmo? Varia de 13,5 a 10 metros. Se você colocar assim de comprido, é grande pra caramba. 13,5 a 10 metros. Até 10? Até 10 metros. Em média se tira quanto? A gente não tira o intestino. A gente faz desvios do intestino. Tá. Ele continua com a mesma metragem. A única cirurgia bariátrica dessas duas que tira um pedaço é o sleeve. É aquela cirurgia mais feita nos Estados Unidos. Eles tiram o estômago que sobra, eles fazem um corte e todo o estômago que não está mais em contato com a comida, eles retiram. Sai do corpo do paciente. No bypass, não. O estômago continua lá, só ele não tem mais contato com o alimento. É feito um desvio. Passa por longe do estômago, entende? E o mesmo acontece no intestino. Existem protocolos diferentes, né, da cirurgia do bypass. Então, alguns cirurgiões optam por fazer a cirurgia
1,5 m de um lado e 1,5 m de outro lado, né? O paciente acaba tendo um desvio, né? Porque o alimento ele só começa a ser digerido quando junta de novo, né? O alimento com as secreções digestivas, né? Que é a secreção que vem do fígado e do pâncreas, né? Então, e do estômago propriamente dito. Então ele acaba tendo 2 metros, mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da técnica que é utilizada, de perda desse intestino, que não vai servir para absorção desses alimentos. Isso não pode causar um problema psicológico na pessoa, esse desvio, Marcelo? A pessoa não sente a diferença? Não. Problema psicológico, a gente sempre faz uma avaliação com o psicólogo antes. E em alguns pacientes até com o psiquiatra antes da cirurgia, para ver se já não existe alguma doença no paciente. Né? Mas o desvio intestinal não é uma causa de... não é uma causa de doença psiquiátrica. Né? Não tem nada a ver. Agora, quando você faz essa cirurgia, você falou que a pessoa tem que focar o objetivo dele na recuperação da cirurgia para que ele tenha uma vida saudável longe da obesidade. Essa questão do fator vitamina, ele vai ter que tomar vitamina para o resto da vida? Alguns pacientes, sim. A gente tem que fazer sempre um acompanhamento, né, com exames de sangue e prestando muita atenção nos sintomas do paciente. Alguns pacientes vão ter unhas frágeis, queda de cabelo, né? Vai sentir que a pele às vezes fica um pouquinho mais seca depois da bariátrica. Isso são sintomas, ou mais cansaço também, são sintomas de perda de vitaminas. Não está conseguindo ter aquela absorção que tinha anteriormente. Por causa do desvio? Por causa do desvio e da que a parte que foi desviada, que ficou inoperante, era a parte que fazia a absorção das vitaminas. Digamos, um paciente, a gente sempre tenta contar o intestino antes da cirurgia para fazer um desvio proporcional ao tamanho do intestino, né? Mas, em alguns casos, o paciente não consegue absorver tudo que ele precisava. E, às vezes, precisa fazer uma reposição com vitaminas, né? Para o resto da vida? Para o resto da vida. Quais são as vitaminas mais que pode faltar para a pessoa? Vitamina B12. A B12? A B12 é a principal. Que é oriunda da carne, vamos dizer assim. Isso, carne, feijão também tem um pouquinho, né? Mas principalmente carne, né? Então ele vai ser obrigado a ser submetido a exames. Ele faz exames pré-operatórios para ver como é que é o nível basal do paciente, né? E faz exames pós-operatórios também para ver quanto, depois de 3 meses de cirurgia, quanto caiu essa vitamina no paciente. Caiu num nível que vai precisar repor? Aí se repõe. Faz a reposição. Com a realização da cirurgia, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a vida da pessoa, tirando essa questão se precisar de reposição de vitamina... É uma vida normal, uma vida plena. Atividade física, pode viajar, pode passear sem problema nenhum. A gente incentiva o paciente, depois de 15 dias da cirurgia, já começar alguma atividade física. Legal. Para não ficar parado. Não pode. A cama é inimiga do paciente. Barco parado não ganha frete. Exatamente. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui no programa Saúde e Companhia com o Dr. Marcelo Canello Copini. Dr. Marcelo é cirurgião do aparelho digestivo. Nós vamos a um intervalo comercial rápido e vou falar um pouquinho sobre o balão. Esse é um método. O que é o cara vai botar um balão dentro do estômago? Esse tipo de cirurgia no Brasil pode ser realizada e quais as vantagens que ela pode trazer para o indivíduo que quer submeter a esse tratamento ou a essa cirurgia. Em nome do Clube Social Saúde, da Clínica São Marcos Pneumonologia, do Laboratório Jimenez, sempre um perto de você, e também da Oceano Surfwear, destrua as ondas, não as praias. O Saúde e Companhia vai um intervalinho rápido e volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com Marcelo Canello Copini, médico cirurgião do aparelho digestivo. O Marcelo, nós falamos sobre o sleeve e o bypass. Dois nomes ingleses. O que quer dizer sleeve? Sleeve é uma, em tradução literal brasileira, é manga gástrica, né? Sleeve é manga gástrica. Né? E o bypass? O bypass é o desvio, né? Desvio. Bypass, um desvio. Tá, e o tal do balão? Nós estamos na época de São João, né? São João, festa julina.
Cai balão. Cai balão. E o balão? Essa história do balão aí, como é que é? Como é que é? Então, o balão intragástrico, ele é uma prótese que a gente vai colocar dentro do estômago do paciente através de endoscopia, tá? Faz uma endoscopia? Faz uma endoscopia e coloca o balão lá dentro, tá? Ele entra pela garganta do paciente, desinflado, fino, mais fino que uma caneta, chega lá dentro do estômago, né? A gente faz uma endoscopia antes, olha bem direitinho o estômago para ver se está tudo normal, se não tem nenhuma alteração que impeça o posicionamento do balão, e então a gente introduz o balão até lá dentro. Ele entra desinflado, chegou lá dentro, a gente coloca um encaixe nesse balão, infla com mais ou menos de 500 a 800 ml de soro fisiológico. Soro fisiológico? Soro fisiológico embebecido com uma substância que a gente chama de azul de metileno. Tá? Isso deixa o soro fisiológico azul, extremamente azul. E o balão fica posicionado no fundo do estômago e terminou a endoscopia. O paciente vai ter uma recuperação ali de 1 a 3 dias, um pouquinho difícil, porque ele vai se sentir como se tivesse acabado de sair de uma churrascaria onde ele comeu muito. Comeu um baita do espeto corrido. 800 ml é como se fosse um prato de 800 gramas. O tempo inteiro, quase 1 sem quilo digestão de comida no teu estômago. E não vai ter digestão? Não vai ter digestão, ele vai ficar lá. Tá. Então o paciente vai ter, às vezes, um pouco de náusea, um pouco de desconforto. Alguns pacientes até precisam ir nos primeiros dias até uma unidade de atendimento para fazer medicações antieméticas, né? Medicações para náuseas, na própria veia, para tentar aliviar um pouco os sintomas. Os primeiros dias meio desconfortáveis. Mas depois desses 3 dias, a sensação alivia, né? Depois disso, né, o paciente vai ficar com o balão em torno ali de uns 6 meses a 1 ano, dependendo da marca do balão, do tipo que ele escolheu, né? E depois disso o balão tem que ser retirado. Ele tem que ser retirado? Ele tem que ser retirado. Mas qual é a vantagem de se fazer o balão? Como é que é o nome da palavra certo? É uma cirurgia? Ele é um procedimento, né? Procedimento. Qual a vantagem do balão em relação ao bypass, por exemplo? Certo. O balão, ele tem vantagens e desvantagens em relação à cirurgia bariátrica, né? Não é uma cirurgia? Não é uma cirurgia. É um ato, mas não é cirúrgico. É um ato, um procedimento que o paciente vai fazer numa clínica ou num hospital, vai ir para casa no mesmo dia, né? Um procedimento tranquilo, fácil de fazer na maioria dos casos. Certo. Né? Não tem uma restrição tão importante de alimento no primeiro dia, a restrição fica conforme a aceitação do paciente, né? Normalmente o paciente não vai querer comer, porque ele já vai se sentir com o estômago cheio, né? E as vantagens dele é que não tem alteração morfológica da cirurgia, né? Não teve corte, não teve vai ter corte, cicatrização. Não tem cicatrização. Isso é muito bom. Só que o problema do balão é que ele tem um prazo de validade, né? No momento que o paciente tira o balão, ele tem que ter usado esse tempo que ele ficou com o balão para ter uma reeducação alimentar e física extrema. Senão ele vai ter reganho. Ou seja, ele vai voltar novamente a engordar. Isso aí, o paciente tem que ter a consciência de que o balão funciona, ele vai ter essa perda de peso, não tão insignificativa nos primeiros meses que nem as cirurgias, mas vai ter uma perda de peso importante, vamos colocar ali uns 10 a 15% de perda de peso, né, do excesso de peso do paciente. Com o balão, a bariátrica chega ali em torno de uns 25% até. Só que o paciente, se ele não cuidar, depois de 6 meses, nos próximos 6 meses do balão, ele vai estar com o mesmo peso. Ou seja, ele vai recuperar o que ele perdeu. Isso. Agora, tem indicação para pacientes específicos o balão? Sim. Para que tipo de paciente, por exemplo? O paciente superobeso, por exemplo, ele vai fazer um procedimento bariátrico, porque ele precisa perder esse peso mais significativo. Às vezes, para tu induzir uma perda de peso antes da cirurgia, tu pode colocar um balão, esperar ele perder um pouco de peso, tira o balão, faz uma endoscopia, vê se está tudo certo com o estômago, né? Para ver se não causou nenhuma úlcera, nada, e depois submete o paciente à cirurgia. E alguns pacientes, por exemplo, tem muita procura particular por esses procedimentos para fins estéticos para eventos. Por exemplo, o paciente vai fazer um casamento, vai ter uma formatura, e aí ele quer estar naquele dia com menos 10 quilos. 10 quilos. Dá para fazer com o balão. Programado. Mas quando a pessoa se submete a esse procedimento, Marcelo, ele vai ingerir, você coloca o balão infla lá dentro da barriga dele,
Ele vai se alimentar normalmente? Sim, normalmente. Claro que ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Acordou depois do procedimento, vai para casa, vai se sentir cheio, vai como se aquela sensação de acabou de sair do rodízio. Certo. Vai pegar um copinho d'água, vai tomar um golinho, vai descer meio pesado, não vai descer muito legal. Vai esperar umas horas. No outro dia de manhã cedo, vai tomar café da manhã, faz uma xicrinha de café com leite, vai tomar, não vai descer legal ainda. Então o paciente vai ficar com essa sensação de ter acabado de sair do rodízio. Por quanto tempo? Vai uns 3 meses até o paciente estar 100% adaptado ao balão. Assim. Aí ele vai se alimentar menos, Menos. Consequentemente, mas o fato de ele se alimentar menos, a perda de proteínas, de sais minerais, de vitaminas, isso pode ocasionar na pessoa, de repente, uma certa fraqueza? Pode ocasionar uma certa fraqueza, com pode? certeza. Por isso que o paciente tem que ter um acompanhamento nutricional durante esse período que ele está com o balão, né? Idealmente falando, os mesmos profissionais que avaliam o paciente para a bariátrica têm que avaliar o paciente para o balão também. Tem que ser a mesma equipe. A mesma equipe. É uma equipe multidisciplinar. Isso mesmo. E esse balão, tipo, a pessoa colocou, passou pelo procedimento, retirou. Quando ele retira o balão, em quanto tempo ele pode ter a recaída? Do reganho do peso? Voltar ao peso normal. A gente vê alguns pacientes que é uma curva em V. Tu passou 6 meses com o balão, os próximos 6 meses tu pode ter o reganho. Putz, impressionante. É tudo a cabeça, né, Marcelo? Com certeza. Porque dizem que a obesidade é uma doença, é verdade? Sim, com certeza. Já tem, inclusive, um CID? Tem CID E66. E66. Para quem não sabe, CID é o Código Internacional de Doenças. Né? Cada doença tem um código. Tem um código. E a obesidade tem um código. Tem um código. Aqui em Joinville, tem muita gente esperando para fazer cirurgia pelo SUS bariátrica, né? Você tem noção de quantas não? Eu não sei. A fila é grande. Eu sei que a fila deve estar variando de uns 3 anos, acredito, para conseguir. 3 anos? Depois que o paciente já chegou na frente do cirurgião, começa a fazer todos os exames, está com tudo certo, já pode fazer a cirurgia, tem uma fila de mais ou menos uns 3 anos. 3 anos. Aí eu pergunto para você o seguinte, essa pessoa que está na fila, ela está, tipo assim, andando no fio da navalha? Com certeza. Tá, né? Com certeza. Ela tem que... É claro que durante esse intervalo de tempo que o paciente está fazendo acompanhamento, ele já começa a fazer uma avaliação com o nutricionista, né? Com um educador físico, idealmente falando, né? Que nem aqui no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Existe ali uma equipe de trabalho, acredito que é o Besimor, no nome, que faz todo esse acompanhamento. Então, o paciente ele não fica desamparado esse tempo que ele está esperando o procedimento. Né? Vai dar força de vontade ele já vai tendo uma perda de peso. O paciente ideal para a cirurgia bariátrica é aquele paciente que já vem numa perda de peso antes da cirurgia. Não é engordar e lá eu quero fazer cirurgia. Isso. Não é assim. Que, como você falou, é um procedimento de alto nível, de alta complexidade e de riscos, né? Existem riscos, com certeza. E os riscos não são poucos, né, Marcelo? Como eu falei anteriormente, é um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico seguro, né, amplamente feito no Brasil, né, com uma boa recuperação, os pacientes têm um aumento da qualidade de vida, né? É vantajoso para o paciente obeso fazer a cirurgia do que não fazer. Isso já está bem estabelecido em vários estudos, né? O paciente que é obeso, tem indicação de cirurgia, é melhor que ele faça do que ele não faça. Do que ele ficar obeso. Do que ele ficar obeso. Porque a cirurgia ela é uma crescente, né? Chega num estágio que a pessoa, segundo dizem especialistas, ele perde a autoestima. Ele já está gordo. Então ele diz, agora engordar mais 10 quilos não vai fazer diferença, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Quem tem 100 e vai para 110... A diferença não é pouca, é grande, né? E é engraçado que você falou em autoestima, né? O paciente que é obeso, ele tem uma autoestima mais prejudicada, né? Tem, né? Ele não está feliz com o peso dele. Ele passou a vida inteira, às vezes, tentando perder peso sem conseguir. Então, é muito importante que o paciente consiga fazer esse acompanhamento, ter de perto ali um cirurgião que acompanhe ele, que dê apoio, uma equipe toda que esteja junto com ele. E a família também é importante. A família é importantíssima, né? O paciente não pode estar caminhando, batalhando sozinho, né?
porque senão não é muito difícil o paciente ter força de vontade para conseguir vencer esse trajeto. Acredito, porque um obeso dentro de casa, aí ele vai comer alface e a família tomando Coca-Cola e comendo pizza. Não dá, né? Não dá. Aí ele perde a autoestima, Com né? certeza. Ele olha para aquela pizza na mesa e diz, pô, comendo tomate e alface, acho que tem que haver aí um bom senso. A recuperação da autoestima é gritante. Faz a depois diferença, da cirurgia. Marcelo? É gritante. Antes e depois da cirurgia, quando o paciente começa a perder peso, como a gente vê frequentemente aquelas fotos nas redes sociais do paciente utilizando as roupas que ele usava antes, né? Isso. E a gente conversa com os pacientes, a gente vê que eles se orgulham de ter conseguido atingir essa perda de peso, né? E para o médico, isso é uma dádiva, né? Ou seja, ver o resultado do trabalho que o médico realizou e que o paciente também, porque o resultado da boa cirurgia, às vezes, vai muito do médico, mas vai mais do paciente, né? Com certeza. O paciente tem que seguir a orientação daquele que é o bem dele, né? Sim, com certeza. Eu tenho dito aqui, Marcelo, que, na minha opinião, o médico é um aconselhador, ele não é um mágico, ele não tem uma varinha de condão, ele procura fazer o melhor que ele aprendeu. Agora, tipo assim, 10% faz o médico e 90% muitas vezes faz o paciente. Notadamente nessa área de cirurgia de redução de estômago, né? Marcelo Canelo Copini, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você e o programa fica à disposição para uma outra oportunidade. Estarei aqui. Sucesso a você. Seja bem-vindo a Joinville, já há 1 ano e alguma coisa, né? Exato. Sucesso na sua carreira aí. Você demonstrou ser um grande profissional nessa conversa descontraída que levamos. Sucesso, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que nós estamos sempre em nome do Laboratório Jimenez, do Clube Social Saúde, da Oceano e também da Clínica São Marcos Pneumologia. Se você quer ter uma saúde boa, procure fazer a coisa certa. Alimente-se corretamente, beba bastante água, procure fazer o bem, porque fazer o bem é tudo de bom. E seja feliz. A felicidade não está num apartamento de 300 metros quadrados, nem em uma casa com piscina e tudo mais. A felicidade está dentro de você. Desperte ela e seja feliz. Um abraço a todos. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau.